Abrimos esse vídeo falando de Vale. Ela anunciou que pagou em tributos no ano que passou 9,3 bilhões de dólares. A Vale pagou no ano que passou em todo o mundo 9,3 bilhões de dólares. Foi uma alta de 63% no pagamento de impostos. Só no Brasil estamos falando de 45 bilhões de reais. Só no Brasil, 45 bilhões de reais. O curioso é tentar entender para onde vai esse dinheiro. O que os governos fazem com esse dinheiro, né? Essa é a grande questão, cuja resposta nós não temos e não teremos, né? Não saberemos nunca o que esse dinheiro vai fazer de verdade e de produtivo, de efetivo. Que diferença esse imposto pago pela Vale fez na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós? Jamais saberemos, né? A Vale pagou 9,3 bilhões de dólares em impostos e royalties em 2021, isso em todo o mundo. O volume foi 63% a mais do que no ano anterior, quando a empresa pagou 5,7 bilhões. Especificamente no Brasil foram 45 bilhões pagos, isso equivale a 89% do montante total, ou seja, 8,3 bilhões de reais, ou de dólares, 8,3 bilhões de dólares. Esse crescimento é resultado, em grande parte, de preços mais elevados de minério de ferro e cobre, disse a Vale no seu comunicado. Os tributos que pagamos representam uma das formas como abraçamos a responsabilidade de integrar a sustentabilidade ao nosso negócio, disse o diretor tributário global da Vale, Otávio Bulcão. Nossa contribuição tributária tem um papel fundamental no apoio às comunidades, pessoas e governo das regiões onde operamos, gerando um forte e positivo legado econômico, social e ambiental. Sim, assim se espera. Se os governos forem competentes, tiverem uma gestão eficaz, isso realmente é verdadeiro. Mas, como via de regra, nós não podemos acreditar muito na competência destes governos, a gente entende que há um desperdício muito grande dos recursos que são pagos pelos nossos impostos de pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas. Ou você tem dúvidas de que o governo usa bem os impostos que você paga? Há alguma dúvida? Muito bem. Uma outra notícia que me chamou a atenção e eu queria compartilhar. O Bradesco ele levou 21 empresas que estão em fase de pré-IPO para reuniões com investidores em Nova York. Com as ofertas iniciais de ações prestes a completar um ano paradas, o Bradesco BBI se mobiliza para a reabertura de janelas de captações. O banco levou 21 empresas para falar com investidores em Wall Street. Empresas em estado anterior a uma listagem na Bolsa. Com a guerra na Ucrânia e os problemas no fornecimento de fertilizantes, alguma das mais demandadas para as reuniões é a Brasil Potash, que quer explorar uma mina de potássio no Amazonas. A empresa pertence ao grupo Forbes e Manhattan, do canadense Stan Bart. Ainda é um projeto, a Potash esbarra em discussões de licenças ambientais e com questões indígenas, mas a alta das commodities anima os investidores. A Vital, empresa de fibra ótica, tende a ser destaque nos Estados Unidos. Outra com pedido de reunião é a Vital, braço de fibra ótica da operadora Oi, controlada pelo BTG Pactual, assim que a anuência prévia for definitiva e o closing acontecer. Por enquanto, a Vital é uma empresa 100% Oi. Com um plano de investimentos de 30 bilhões até 2025, a empresa busca fazer um empréstimo sindicalizado com bancos brasileiros e será candidata natural ao IPO, que é a abertura de ações na Bolsa, né? Então, a gente está vendo aí já a Vital se mobilizando para conversar com investidores e investidores estrangeiros também. Já se vê aí a Vital se organizando, pensando na frente nesse IPO. E por outro lado,
temos aqui essa confirmação de que a empresa já está buscando um empréstimo sindicalizado com bancos brasileiros, porque o seu plano de investimentos até 2025 é da ordem de 30 bilhões de reais. Então, a empresa está se mobilizando para levantar recursos, certo? E é isso que a gente precisa entender. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse vídeo é que na semana que passou, o BTG e a Oi anunciaram parceria em soluções financeiras para pequenas e médias empresas. Eles fizeram esse anúncio na semana que passou. Essa parceria vai garantir a oferta de crédito e a possibilidade da criação de uma conta digital, pessoa jurídica, junto ao BTG Pactual Empresas. E isso vai estar beneficiando uma base de clientes da Oi Seu Negócio, que é um segmento que a Oi possui de atendimento a operadoras, a empresas de micro e pequenas empresas, né? Então, a Oi vai disponibilizar para essa base de clientes, de micro e pequenos empresários, essa conta digital e essa possibilidade de captar recursos, obter créditos junto ao BTG Pactual. Essa parceria no segmento financeiro é focada nesse público específico, corporativo, pequenos e microempreendedores, e pelo acordo, a Oi Seu Negócio, a base de clientes da Oi Seu Negócio terá acesso a essas linhas de antecipação de recebíveis de cartão, com possibilidade de receber no mesmo dia, que isso tudo vai ser fornecido pelo BTG Pactual. A parceria inclui também linha de capital de giro para esses pequenos negócios, a possibilidade de ter uma conta digital, pessoa jurídica, sem custo de abertura e nem taxa de manutenção, e com processo de abertura 100% digital. É possível, a partir dessa conta, realizar pagamentos de impostos, fazer pagamentos de folha, emissão online de boletos e transferências via Pix. Entendemos que a concessão de crédito de forma fácil e sem burocracia será um grande diferencial no atendimento desse mercado, disse o diretor da Oi, Roberto Guensburger. Segundo Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual, a parceria ajuda a reduzir a burocracia para o cliente PME que busca crédito. Esse acordo entre Oi e BTG vem se juntar a outras iniciativas das operadoras de telecomunicações no mercado financeiro. A Vivo, por exemplo, tem há 2 anos o Vivo Money, que é um produto de empréstimos no varejo, mas ainda com pouco uso, que aos poucos vem ganhando novas funções, como ajudar nas vendas dos smartphones pela companhia. Para tanto, contrata uma solução de white label de terceiro a fim de utilizar a marca própria. A Claro foi pelo caminho de criação de sua própria instituição financeira para lançar o serviço bancário Claro Pay em 2021. E a TIM preferiu o caminho de participação societária, fechando uma aquisição de parte de capital social do banco C6 Bank. A Algar anunciou também recentemente parceria nesse tipo de segmento. O BTG já é parceiro da Oi na operação aí da Vital, empresa de fibra ótica criada pela Oi. Então temos aí essa parceria surgindo, né, dentre os negócios entre BTG Pactual e Oi. Temos aí mais uma ação entre eles, né? Muito bem, vamos falar também no vídeo de hoje sobre uma expectativa que existe por parte da União de receber 30 bilhões de reais das operadoras de telefonia, enquanto as empresas de telefonia têm uma expectativa de receber da União 36 bilhões. É uma conversa completamente na contramão, né? O governo quer 30 bilhões das companhias de telefonia e as companhias de telefonia querem 36 bilhões do governo. Parece uma conversa fadada ao fracasso, na verdade.
são expectativas diametralmente opostas, né? São expectativas completamente distintas. O telefone fixo perdeu espaço nos últimos anos. As operadoras de telefonia continuam a manter a oferta deste produto. Como ele dá mais prejuízo do que lucro, as empresas de telefonia querem receber da União o dinheiro que perderam com o serviço nos últimos anos, porque essa perda já vem de anos. Então, todas as empresas de telefonia querem ser ressarcidas pelo governo pelos prejuízos, porque o contrato de concessão dado pelo governo as obriga a manter este serviço ativo. Então, as companhias dizem, ok, mas há erros no equilíbrio econômico-financeiro. Precisamos ser ressarcidos pelos prejuízos, já que somos obrigados a prestá-los. Então, vamos mantê-los, mas queremos o ressarcimento das nossas perdas. E aí o governo não entende isso. O governo acha que as empresas precisam ser filantrópicas. Precisam fazer o trabalho social, o que o governo não faz. Aí eles acham que as empresas têm que fazer o trabalho social pro governo, em nome do governo. E o FUST, 44 bilhões, trancados, a 7 chaves. Faz sentido um negócio desse? Zero de sentido. A Oi, a Telefônica Vivo e a Claro, juntamente com a Sercontel, fizeram as contas e estão pedindo, essas operadoras estão pedindo ao governo o pagamento, o ressarcimento de 36 bilhões de reais. 36 bilhões de reais. Essas informações foram comunicadas, né, no jornal Valor Econômico da semana que passou. Arthur Coimbra, que é da Anatel, ele disse que esse valor é exagerado. O dele não é os 30 bi que ele quer receber. Os 36 bi é exagerado. Ele acredita que esse valor é exagerado, por se tratar de um processo que está em arbitragem e não de um processo judicial, sem preocupação com custas e honorários. Ele diz que as teles pedem como quem pede a Deus, sem limite. Olha, o discurso do agente público é sempre próximo da irresponsabilidade intelectual. É sempre próximo da irresponsabilidade intelectual. Eles querem meter a faca e sangrar o máximo que puderem. O Ronald Reagan, né, costumava dizer que o governo, se não tiver uma moralidade, ele é um marginal, ele é um bandido, a querer roubar o contribuinte. Isso foi o Ronald Reagan que disse certa feita. Nada mais verdadeiro e lúcido do que entender isso, né? Mas nada mais verdadeiro e lúcido do que entender isso. Então, os processos de arbitragem estão no início. Existem aí os processos de arbitragem no início. A União ainda precisa apresentar as suas defesas nesse processo de arbitragem. Depois vai vir réplica, tréplica, produção de provas, realização de perícias, alegações finais e decisão. Existem aí 3 árbitros, um para cada uma das partes e um terceiro em posição neutra. Nessa arbitragem, o que creio eu? Prevalecerá o bom senso, a inteligência. Inteligência que da parte do governo a gente não pode esperar absolutamente nenhuma. Né? Da parte do governo, da agência reguladora, a gente não pode esperar absolutamente nenhuma. A gente já conhece os meninos, né? Os meninos do CAD, os meninos da Anatel. O que esperar dessa turma? Nada, absolutamente nada. Então, o que esperamos? Que a arbitragem traga luz, que a arbitragem traga inteligência a essa discussão, que parece, por hora, uma coisa sem o menor sentido. As empresas querendo ser ressarcidas de 36 bilhões de reais e o governo querendo 30 bilhões de reais. Essa conta não vai fechar, óbvio, né? Porque são pessoas com capacidade de raciocínio absolutamente distintas umas das outras. Não consigo enxergar acordo partindo desses posicionamentos que estão aí. Aí vem o processo arbitral para tentar trazer luz e inteligência. Luz e inteligência. A arbitragem da Telefônica é a que está em estágio mais avançado, mas a da Oi deve ter o maior valor,
por se tratar exatamente da maior concessão que existe no Brasil. Por um lado, as companhias de telefonia querem cobrar da União as perdas decorrentes de investimentos e de manutenção de telefonia fixa. Por outro, elas ficaram devendo ou ficarão devendo caso migrem seus contratos de concessão para autorização. Uma consultoria independente contratada pela Anatel disse que as concessionárias têm montantes que variam entre 10 bi e 30 bi, segundo o Arthur Coimbra. O presidente da agência, Carlos Baigorre, avalia que o valor aproximado deve ser de 15 bilhões. Então você vê que o negócio é uma doideira, né? Um cara da Anatel fala entre 10 e 30 bilhões. O outro cara da Anatel fala em 15. Veja que é uma conversa totalmente desarrumada da parte da Anatel, né? 10, 30, 15. Uau! O 15 é a metade do 30. É um circo dos horrores isso. Se você cercar, pode ficar parecendo um hospício. Se botar lona em cima, pode ficar parecendo um circo. Isso é o Brasil. Isso são os órgãos públicos brasileiros. É isso. E a Oi está nos mostrando esse case, né? Porque o brasileiro não entendia o que era o Brasil. O brasileiro não entendia o que era o governo e a máquina pública. Está entendendo, estudando a Oi, né? Está entendendo, vendo as dificuldades que a Oi tem para vencer as barreiras, as resistências, as pegadinhas do CAD, da Anatel, dessa turma da burocracia, né? E tá entendendo mais o que é o Brasil agora. Antes tarde do que nunca. E que bom que a Oi está tendo essa possibilidade, né, de ensinar para as pessoas o que é a burocracia brasileira, porque isso não é de hoje, isso é antigo, viu? Essa burocracia tem décadas. Sempre foi assim e foi piorando. Sempre foi assim e foi piorando com o passar dos anos. Foi só ficando pior. Zero de evolução, só involução. Só involução. Então, temos aí os meninos da Anatel sem se entender. Um fala que tem a receber o governo de 10 a 30 bilhões, o outro menino fala em 15 bilhões. Então eles ainda não chegaram, entre eles, a um denominador comum. E para mim é tudo chute. É tudo chute. A tal da consultoria deve ter entregue o que foi pedido, a missa encomendada. Qual a chance desta consultoria levar algum ponto de credibilidade para a discussão? Muito pouco. O que vai realmente colocar luz e serenidade na discussão é a arbitragem. Ao meu ver, o caminho é esperar a arbitragem. Este é o caminho mais razoável, é esperar a arbitragem. Só que o pedido de arbitragem pode empacar o processo na visão do Baigorre. Ele considera que o Tribunal de Contas não pode analisar um pedaço sem considerar o todo. E óbvio, tem toda a razão. Em recuperação judicial, a Oi ela quer fazer um movimento de fazer a migração sem ônus algum, porque ela entende que foi a mais prejudicada ao longo desse processo de custeio da telefonia fixa. Ela quer aproveitar o pedido de arbitragem para realizar uma migração praticamente sem custo. As palavras foram usadas pelo presidente da própria empresa, o Rodrigo Abreu, em teleconferência com os investidores. A ideia é usar o dinheiro da arbitragem para cancelar as dívidas com a União, que surgiriam ao migrar da concessão para autorização. O assunto é acompanhado com atenção pela Anatel. O Baigorre diz que os novos acionistas precisam entender que a rentabilidade da telefonia fixa foi importante ao longo da história da empresa, deixando de dar lucro apenas nos últimos anos. Isso é mentira. Já vem deixando de dar lucro há muito tempo, né? Já vem deixando de dar lucro há muito tempo. Assim como a telefonia móvel. Não é verdade? Assim como a telefonia móvel. Veja que antigamente nós pagávamos valores astronômicos por chamadas. Isso morreu com o advento do WhatsApp. Quem se recorda disso? Então, a telefonia fixa ela já morreu há muito tempo e a telefonia móvel começou a morrer com o advento do WhatsApp.
Porque eu não sei como era você, mas eu tinha o meu telefone celular, eu utilizava ele quase que integralmente para minha atividade profissional, e eu cheguei a ter conta de celular de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 6.000. Cheguei a ter contas mensais de celular nessa faixa, 3, 4, R$ 6.000 por mês. Por isso, eu era cliente da Claro à época, eu todo ano trocava de aparelho celular, porque no ano eu tinha contas gigantescas. Chegava ao fim de um ano com contas aí de 30, 40 mil por ano de celular, né? E aí o que é que acontecia? No final do ano, a Claro me oferecia todos os anos um iPhone 0. Porque eu era um cliente maravilhoso para ela. Então eu sempre pegava iPhone, trocava todo ano de iPhone. Quando a Apple lançava um modelo novo, eu pegava o modelo novo. Porque às vezes quando não saía a custo zero, eu pagava tipo R$ 100, R$ 200. O máximo que eu paguei foi R$ 300 num aparelho de iPhone 0 bala. Porque a minha conta dava esse suporte. Eles me enxergavam como cliente VIP, né? Um cliente VIP. Então veja, essa telefonia móvel não existe mais. Hoje você paga um valor fixo, né? Hoje qual é o meu custo de telefonia móvel? R$ 99 por mês. R$ 99 por mês. Com chamadas ilimitadas para qualquer operadora de qualquer parte. Então, morreu essa coisa da telefonia móvel também, né? Está morrendo a telefonia móvel, do ponto de vista de vantagem competitiva financeira, né? Reduziu muito a margem, a lucratividade, né? Por isso que uma certa feita o André Jacuzzi disse, né, que a Oi estava saindo de um serviço, de um setor fadado à morte, que estava morrendo, que era a telefonia de voz, né? A empresa de voz. Essa empresa de voz, de chamada telefônica, estava morrendo no mundo inteiro. Isso era um negócio que estava ficando para trás. E ele dizia, a empresa está deixando essa pegada de empresa de voz, que é algo que está fadado ao desaparecimento, nesse modelo tradicional, para focar em tecnologia e fibra ótica. E isso foi a grande sacada do Rodrigo Abreu, né? Foi a grande sacada. Então, esse assunto a gente vai ouvir talvez mais presente nos noticiários. O Valor Econômico disse que o Baigorre avalia que essa questão do equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias não pode considerar apenas o período recente. Ele alega que as empresas tiveram lucros extraordinários e que isso não pode ser desconsiderado na avaliação da concessão como um todo. E não foram pagos os impostos, não, meu caro presidente da Anatel. As empresas tiveram lucros e pagaram impostos ou não? Ou foi o senhor que pagou no lugar delas? Porque qual é a contrapartida das empresas se tiveram lucros extraordinários, como o senhor está dizendo? É que elas pagaram impostos proporcionais aos seus lucros. O senhor vive em que país ou em que mundo? Talvez em Marte, Vênus, Saturno, que não consiga entender que sobre o lucro há uma tributação? Parece que ele está em Saturno, viu? O menino acho que mora em Saturno, porque não entende de tributação. E vamos lembrar que a tributação talvez ele não saiba, né? O presidente da Anatel talvez desconheça esse fato, por estar habitando Saturno, desconheça esse fato. Mas de cada R$ 100 de conta de telefone ou de internet no Brasil, R$ 47 é imposto. Ok? Querido presidente da Anatel, venha de Saturno para o Brasil para entender a realidade brasileira. De cada R$ 100 de conta de telefone, de internet, R$ 47 é imposto. Alô? Vamos acordar para a vida, né? Parar de falar asneiras, dando entrevistas para um órgão importante de comunicação que é o Valor Econômico. Enfim, a Oi defende que o processo de adaptação dos contratos seja acelerado
e que ele pode ocorrer de forma independente de arbitragem. Difícil com essa cabecinha dos meninos, né, da Anatel, difícil. Então eu continuo apostando que o divisor de águas para a decisão do bom senso e da inteligência neste tema será dada mediante arbitragem. Não consigo enxergar vida inteligente na Anatel para que isso possa evoluir de forma satisfatória. Não consigo enxergar. Pelas declarações deles, pelos chutes que eles dão, do quanto acham que devem receber o governo, entendeu? Eu acho que eles estão completamente desconectados de uma base de razoabilidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!